Fala galera, aqui é o Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia. No vídeo de hoje a gente vai analisar o impacto da chegada da Rosana Augusto à frente da equipe rubro-negra, o que os números dela ajudam a entender o que foi que mudou na equipe do Flamengo após a chegada da treinadora. Mas antes, aquele pedido de sempre, que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para fortalecer o nosso trabalho. Bem galera, a Rosana Augusto ela chegou ao fim do mês de abril. Na ocasião ela assumiu o time logo ali no confronto contra o Fluminense pela final da Copa Rio, onde o Flamengo se sagrou campeão ao vencer as tricolores por 2-1. Mas quem era o treinador do Flamengo até então? Era o Maurício Salgado. Ele assumiu a equipe rubro-negra após a eliminação do time no Campeonato Brasileiro de 2023. O Flamengo havia sido eliminado pela equipe do Santos nas quartas de final. Foi a última vez que a equipe do Flamengo chegou até essa fase. E aí, após essa eliminação, o Maurício Salgado sai do Internacional para assumir o Flamengo. Quem era o treinador do Flamengo até então era o português Luiz Andrade. E aí o Maurício Salgado assume a equipe após essa eliminação. Daí para frente, o que o Maurício Salgado conquistou à frente da equipe do Flamengo? Bom, ele ganhou o Campeonato Carioca de 2023. O Carioca é sempre disputado no final do ano. Na sequência, vence a Copa Rio de 2024, mas aí quando chega no Campeonato Brasileiro desse mesmo ano, o Maurício Salgado não consegue levar o time sequer para a fase de mata-mata, ou seja, uma campanha abaixo da que havia sido feita no ano anterior. Obviamente que a avaliação do trabalho dele só poderia ser ruim, porque se no ano anterior o time chegou nas quartas de final, a expectativa é que, no mínimo, o time pudesse repetir essa mesma campanha ou, na melhor das hipóteses, ir a fases mais avançadas, chegar numa final, mas não foi o que vimos. Para além do resultado em si, o Flamengo praticando um futebol muito pobre, mas tudo bem, a gente poderia até ponderar que precisa de mais tempo, de repente ficando mais uma temporada, a equipe poderia aperfeiçoar o seu jogo, assimilar melhor as ideias do Maurício Salgado, mas o técnico continuou à frente do Flamengo e aí chega nesse ano de 2025, o Flamengo tem um péssimo início de Campeonato Brasileiro de novo. Nos 6 jogos em que o Maurício Salgado esteve à frente da equipe rubro-negra nesse Campeonato Brasileiro, o que se viu foram péssimos desempenhos, apresentações com resultados que prejudicaram bastante a largada da equipe. Sem falar que nos últimos anos o Maurício Salgado ele já vinha recebendo alguns bons reforços. De 23 para 24 a gente vai ter, por exemplo, a chegada da Cristiane, a Cris que dispensa comentários. Ela que tem toda a sua experiência, sua bagagem de jogadora de seleção brasileira. A Cristiane, inclusive, estava naquele elenco do Santos que eliminou o Flamengo nas quartas de final de 2023. Foi um dos últimos grandes momentos das Sereias da Vila na elite do futebol feminino brasileiro. E aí, em 2024, o time acaba caindo para a segunda divisão, então a Cristiane foi super importante naquela campanha, e aí vem para o Flamengo, agora de 2024 para 2025, mais uma leva boa de reforços. A gente vai ter, por exemplo, a chegada da Gláucia, a chegada da Ju Ferreira e da Fernanda, oriundas do Corinthians, a Ju Ferreira que atuou como 11 inicial desse time multicampeão da maioria dos jogos, a Fernanda nem sempre atuando como titular, mas sempre que entrava nos jogos ia muito bem, uma jogadora de velocidade, perigosa no 1 contra 1 e que tem um excelente chute de média curta distância. E isso sem falar nas jogadoras da base do Flamengo. O Flamengo é hoje o atual campeão brasileiro da categoria sub-20. Você tem jogadoras como a Mariana Fernandes, a Laisa, a Núbia, a Giovana pelo lado esquerdo, que podem integrar ali o elenco e ajudar a fortalecer ainda mais o time.
E nem mesmo com todos esses ingredientes, o Maurício Salgado foi capaz de elevar o nível da equipe. Se a gente der uma olhada nos números dele, a gente consegue interpretar melhor a situação, ter um raio-x ainda mais aprofundado do que foi esse trabalho do Maurício Salgado à frente da equipe do Flamengo. Por exemplo, quando a gente analisa o aproveitamento geral que ele teve, o Maurício Salgado teve um aproveitamento de 64,3%. Nem é um número ruim, nem é um aproveitamento tão ruim assim. Mas esse número engloba todos os jogos que ele fez à frente do Flamengo. Copa Rio, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. E o Flamengo feminino, ele se reforça e tem essa cobrança da parte da torcida que se importa com a modalidade do feminino, não é só para ganhar Copa Rio ou estadual, mas para que o Flamengo possa ir bem, sobretudo nessas competições mais importantes do calendário do futebol feminino. O Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, a gente tem a Supercopa, agora a gente está tendo aí o retorno da Copa do Brasil para o calendário. Então o que a gente quer é que o Flamengo faça bonito, sobretudo nessas competições, nesses grandes enfrentamentos contra o Corinthians, o Cruzeiro, o Palmeiras, o São Paulo. E quando a gente faz um recorte dos números de jogos do Maurício Salgado só no Campeonato Brasileiro, aí esse aproveitamento ele cai muito mais. Deem uma olhadinha só. Quando a gente soma os jogos do Brasileiro de 2024 e 2025, o aproveitamento do Maurício Salgado cai para 46%. E se a gente pega os números apenas do Campeonato Brasileiro de 2025, desse ano, os 6 jogos que o Maurício Salgado atuou à frente da equipe do Flamengo, esse aproveitamento cai ainda mais, cai para 38,8%. Em 6 jogos, o Maurício Salgado teve 3 derrotas, 2 vitórias, 1 empate, 13 gols sofridos e 12 gols marcados. Um aproveitamento muito ruim numa competição de extrema importância, onde o Flamengo de fato precisa demonstrar a sua força. Agora, falando da Rosana Augusto, o que é que aconteceu a partir do momento em que ela chega na equipe? Vamos dar uma olhada então no aproveitamento da Rosana. A Rosana chega ali na 7ª rodada contra a equipe do Juventude e ao término dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, ela vai ter um aproveitamento de 74%. Foram 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. A classificação antecipada para o mata-mata do Brasileiro com 3 rodadas de antecedência. E ao todo, ela marcou com a equipe do Flamengo 19 gols e sofreu apenas 6 nesses 9 jogos em que ela esteve à frente do Flamengo. Mas aí, para a gente tentar ser um pouco mais justo nesse comparativo entre o trabalho do Maurício Salgado e da Rosana, já que a Rosana teve jogos a mais, pôde concluir a primeira fase com a equipe do Flamengo e o Maurício Salgado esteve à frente apenas em 6 jogos, então vamos fazer um recorte dos 6 jogos do Maurício Salgado com os 6 jogos da Rosana Augusto. Vamos pegar os 6 primeiros jogos da Rosana Augusto, então, para ver qual foi o aproveitamento e o que a equipe conseguiu nesses jogos. Bom, vendo apenas os 6 primeiros jogos da Rosana, a gente vai ter 5 vitórias e 1 empate. Foram 15 gols marcados pela equipe do Flamengo e apenas 4 sofridos. Um aproveitamento de 88,8%. Então, quando a gente pega só os 6 primeiros jogos da Rosana e compara com os 6 jogos do Maurício Salgado, esse aproveitamento fica ainda mais acachapante. Os poucos gols que o Flamengo sofreu com a Rosana são perfeitamente explicáveis. A Rosana, em primeiro lugar, ela ajusta um Flamengo que tinha uma reposição defensiva sofrível. Qualquer contra-ataque das adversárias contra o Flamengo, qualquer transição ofensiva das adversárias contra a equipe rubro-negra, era um Deus nos acuda. O Flamengo, então, passa a ter com a Rosana Augusto a escalação da Flávia Mota,
com a Agostina. Essa passa a ser a dupla de zaga mais escalada por ela para o início dos jogos. A Rosana também vai definir a Mona Lisa como lateral direita. A Jucinara já era ali a jogadora mais escalada para começar os jogos, faz a manutenção disso. Mas a forma como a Rosana utiliza as laterais também é diferente. Antes, a Jucinara ou a Fabi Simões, ou então a própria Mona Lisa, elas eram utilizadas como alas que ficavam espetadas na ponta. Hoje não, hoje elas guardam num primeiro momento mais a posição ali, cumprindo um papel mais defensivo. A Jucinara tendo um pouco mais de liberdade para atacar, até para aparecer pelo meio. Mas a Mona Lisa, mesmo quando apoia muito bem, cumprindo antes de mais nada essa missão mais defensiva. No ataque, a gente viu aí que o ataque do Flamengo melhorou bastante. Não é nem que o Flamengo começou a atacar mais, é que o Flamengo começou a atacar melhor. Antes, o Flamengo era uma equipe que tinha mais a bola que as suas adversárias, mas espetava muito pouco, finalizava mal, não conseguia agredir de verdade. Hoje, o Flamengo tem jogadas mais bem trabalhadas, né? Antigamente, o Flamengo abusava das ligações diretas, cruzamentos aleatórios para dentro da área para ver se a Cristiane ou a Gláucia arrumavam alguma coisa entre a zaga adversária. Hoje não, hoje o time trabalha melhor a bola. A Fernanda ou a Liza e a Mariana, que atuam pelas pontas, a gente vê as movimentações delas, jogadoras que às vezes invertem os lados, aparecem muitas vezes um pouco mais próximas do meio campo para ajudar o time a sair com a bola com toques curtos, se movimentando, quebrando as primeiras linhas adversárias. Os cruzamentos são de jogadas bem trabalhadas das jogadoras. Então o time melhorou a sua maneira de atacar, né? Não é aquele time que fica com a posse rodando de maneira totalmente improdutiva. Então esses números da Rosana, aliado ao contexto, né, de como que a equipe melhorou, explicam muito o sucesso da Rosana nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro que se encerrou. Agora a gente chega, né, com muito mais confiança para esse confronto contra o Palmeiras pelas quartas de final. Eu acho que o Flamengo chega até melhor do que da última vez que alcançou as quartas de final do Brasileiro. E aí a gente vai ver agora como que vai ser o comportamento do time diante do Palmeiras, que é o nosso adversário, são as nossas adversárias pela fase de quartas de final. Vai saber o que poderia ter sido o Flamengo se a Rosana Augusto não tivesse chegado um pouco antes no time, né? De repente uma classificação melhor, mas o mais importante é que as coisas mudaram de rumo e o Flamengo consegue chegar nessa fase. No próximo vídeo eu queria explorar melhor, projetar um pouco esse confronto contra a equipe do Palmeiras, o que a gente pode fazer para tentar anular a equipe alviverde, quais os pontos fortes, pontos fracos. Então, quero num próximo vídeo poder abordar esse confronto de quartas de final contra o Palmeiras. Beleza, galera? A gente fica por aqui mais uma vez. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e fortaleça o trabalho do Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.